Bom dia, gente. Nós vamos... É o capítulo 24, como eu falei. Ele vai estar dividido em duas partes, né? Hoje a gente vai falar sobre a parte número 1, que é a candeia sob o alqueire, porque Jesus falava por parábolas. E também não vades aos gentios. A segunda parte vai ser semana que vem com a Adriana, que vai trazer a segunda parte. Não é um capítulo muito grande, é um capítulo pequeno, mas com um ensinamento tão grande que a gente busca e acha em todos os lugares um material riquíssimo, que a gente fica até na dúvida assim, do que trazer. Então, para a gente não divagar muito, eu acabei me focando bastante mesmo no Evangelho e no que eu chamo os meus livrinhos de bolso, que são a Fonte Viva, Verdade, Caminho e Vida, porque são lições para a gente diárias que nos trazem um ensinamento muito, muito grande. Quando eu comecei a ler o capítulo, eu sei que assim não é uma linguagem muito corriqueira para nós, algumas coisas que estão aí. A gente que já está um pouquinho dentro do Espiritismo, dos conhecimentos do Mestre Jesus, conhece, mas da onde veio a palavra candeia? O que é uma candeia? Aí eu resolvi trazer um pouquinho mais o alqueire, como a gente conhece muito mais facilmente na medida de terras, né? Então, o que essas palavras querem dizer dentro desta lição? A candeia, hoje a gente pode achar assim uma velhinha de cera, mas na época ele era um aparelho que poderia ser de alumínio, de algum metal, até de barro, onde ele é abastecido com um óleo. Você acendia o pavio dele, uma lamparinazinha. O alqueire, ele vem do árabe, que é um cesto, um recipiente de grãos para medida de cereais. Então a gente vê que assim, para poder medir, pesar ali o cereal, ele tem que ser bem fechadinho, para aquilo não vazar. E mais à frente a gente vai entender o porquê do alqueire. As parábolas, que a gente diz que Jesus nos falava por parábolas, ela vem do grego, de parabolé. Por ao lado de, ele usa as parábolas no sentido de comparação, a fim de servir especificamente ilustrando aquilo que ele quer dizer, nos trazer algum ensino com uma total verdade. E os gentios, que muita gente às vezes entende quando a gente está lendo que é gentil de gentileza, mas o gentil de gentileza é com L, nesta passagem o gentil é o pagão, aquele que não é cristão. Ele começa o capítulo dizendo: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos os que estão na casa. O recipientezinho da candeia, que estava ali no slide do primeiro que eu mostrei, né? A candeiazinha e o cesto. Por que nós vamos esconder a luz embaixo da candeia, enquanto ela pode iluminar a todos? A simbologia principal desse capítulo é a transmissão do conhecimento, que é essa luz que cada um de nós tem. Porque Jesus falou, vós sois luzes. Então nós vamos discorrer no capítulo todo, falando um pouquinho sobre isso. No mesmo capítulo, o parágrafo 2 ali está dizendo, em outras palavras, dito por Lucas agora, que não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob a cama, mas põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. O que Jesus fez? Nos trouxe os ensinamentos. E logo ali abaixo, a gente tem um questionamento que nos vem. Admira-se de Jesus
dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido das palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendido por todos. Não que não possa ser compreendido por todos. Ele usava-se das palavras para que naquela época, ilustrando as situações, das parábolas, para que naquela época, diante das situações vividas, aquilo fosse compreendido. Como hoje, a gente pode trazer vários exemplos que também estão aqui no Evangelho e a gente busca, assim, ensinava como se faz com as crianças. Como que a gente ensina uma criança? Você vai simplesmente chegar para ela e falar assim, olha, aquele amigo se machucou, vai ali porque faz bem você ajudar, fazer o bem. Não, a gente vai com cuidado, ilustrando a situação, mostrando todos os pontinhos, que era como Jesus fazia, trazendo através da simbologia. Você vai ensinar a criança, olha, quando uma pessoa cai, ela pode se machucar, ficar ali, ensanguentadinha, precisando de um amiguinho que possa te ajudar. Então, aquela ilustração já vai se formando na cabeça da criança, ao invés de você trazer aquela mensagem direta. Às vezes, o direto bate e volta, assim, sai do caminho. Quando você ilustra, tudo aquilo vai se formando o cenário e fica muito mais fácil da gente aprender, que era exatamente o que Jesus fazia naquela época e ainda hoje a gente faz isso. Por quê? Nós temos graus de entendimentos diferentes, né? A criança entende de uma maneira, o adolescente entende de outra maneira, o adulto com um pouquinho mais de experiência entende de outra maneira. Então, a gente tem que ensinar da maneira como cada um tem a sua compreensão, no seu nível de compreensão. E era o que Jesus fazia naquela época e que até hoje ainda possamos fazer. Como está dizendo aqui, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. Porque há pessoas que uma luz muito viva ofusca sem esclarecer. Quando você está num ambiente que de repente acende-se a luz, na hora que a gente faz, fecha os olhos, porque aquilo ofuscou. É a mesma coisa de que adianta trazermos todos os ensinamentos de uma só vez, quando a gente ainda está precisando conhecer um pouquinho. Quando a gente chega aqui no centro, qual a primeira fase que a gente passa? Por um atendimento fraterno, convidado a assistir palestras. Aos pouquinhos, esse conhecimento vai chegando por nós através dos estudos nas escolas, né? Temos a escola, do compartilhar de outros estudos da casa, não somente de dentro das escolas, os estudos dos livros que a gente faz. Mais um pouquinho para frente, a gente vai se desenvolvendo, pegando aquele conhecimento, porque é um processo lento da gente buscar até dentro de nós mesmos a necessidade que nós temos de crescimento e de conhecimento. A gente vai um pouquinho mais para frente, vai trabalhar num mediúnico, vai trabalhar e se colocar à disposição dos serviços. Então, isso tudo é um amadurecimento de nós mesmos, né? Ele requer consideração, reflexão e ponderação constantes. Então, a gente tem que estar sempre ligado, a nossa luzinha ali sempre acesa. E Jesus coloca para nós, né? Ele não, todos nós colocamos, que ele foi o grande educador da humanidade, porque ele sabia falar para todos. Vamos pegar essa lição dele de exemplo também, porque não adianta a gente querer sair aí para fora. Aqui a gente tem um conhecimento e tem uma base. Tantos ali fora precisam também deste conhecimento. Todos nós precisamos. Mas se eu chegar lá fora e começar a falar com uma pessoa que não está interessada ainda nisso tudo, eu vou falar, o que vai adiantar? É como a luz que ofusca. Você está levando a sua luz, mas ela não está no momento dela de receber essa luz ainda. Uma hora
todos nós vamos despertar para essa luz. Como eu estava falando antes, eu estou antecipando um pouquinho os slides aí, né? O Espiritismo vem hoje lançar a luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessivamente e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-la sair da sombra. É aquela coisa, cada um de nós temos o nosso momento. O próprio Kardec foi um grande pesquisador. Ele não escreveu o livro dos Espíritos tendo respostas de uma só. Ele fazia as perguntas e as respostas eram analisadas, vindas de vários médiuns que ali estavam com ele. E ele, se certificando com prudência, foi que o livro dos Espíritos foi escrito, porque as respostas estavam sempre na mesma linha, e aí sim ele tinha a certeza de que realmente era a resposta certa e que ele poderia ali colocar. Então, ele buscou muito ensinamento, muitos estudos. É o que nós também devemos fazer, ir atrás dos ensinos. Eu trouxe um trechinho que eu adoro, né, do Fonte Viva, que são lições que para a gente são assim muito maravilhosas, que diz que a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Aonde nós estamos buscando os nossos combustíveis para que a nossa luz não se apague? Como nós estamos nos reabastecendo? A chama da candeia gasta o óleo do pavio. O nosso combustível, assim como o do carro, uma hora, se a gente não reabastece, para. E nós não podemos parar, porque nós estamos em plena evolução. Não estamos aqui por acaso. Se nos compenetrarmos, pois, da lição de Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem. Como disse a Marisa no começo, na abertura, na prece, quem busca o bem encontra o bem. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. A luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Então, se todos nós temos a luzinha dentro de nós, porque Jesus assim nos colocou, o Pai assim nos fez como a sua imagem e semelhança, e o Pai é luz e amor. Por que a gente vai pegar aquele cestinho, aquela candeia e guardar esse conhecimento para a gente? Segurar essa luz dentro de algum recipiente que seja, embaixo da cama, ao invés da gente poder compartilhar essa luz. Quando a gente chega em casa e você sente aquela luz daqueles seus entes que ali estão, você se fortalece. Quando você vai ao seu trabalho, levando o conhecimento, que pode ser pequeno ou grande, que você tem, e você ajuda aquele que menos sabe, é a sua luz que está se brilhando ali também. Você está fazendo a sua luz brilhar porque você também está ensinando. Então, não vamos deixar a nossa luzinha se apagar, não. Né? A gente busca, a gente tem os nossos combustíveis, que é essa doutrina maravilhosa, o Evangelho do Mestre Jesus, tantas literaturas que nós temos que nos trazem conforto para a nossa alma e combustível para que a gente se mantenha vivos e espargindo essa luz como o Mestre fez conosco. Esse foi o primeiro pontinho que eu queria falar com vocês, e depois a gente ainda vai retornar na luz mais lá para frente também.
Quando ele diz, não vades aos gentios, né, ele enviou seus apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ides antes. Eu até grifei ali, isso não é grifado do Evangelho, é grifado por mim, tá? Por quê? E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares por onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Por que eu coloquei ali o ide antes? Jesus não disse que não era para não ir aos gentios ou aos samaritanos, que nós vamos ver um pouquinho aqui na frente, mas sim para ele ir antes àqueles que já estavam mais preparados para ouvir a sua mensagem. O que ele quis dizer? Que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Então não era só ali que ele queria. E nós temos exemplos que eu vou passar aqui no próximo slide, que a gente vê o quanto a gente também não pode ficar circunscrito aqui, somente ao centro. Só a nossa família, a nossa vida. O que a gente tem adquirido aqui dentro, o que a gente tem adquirido em nossa encarnação, em várias, porque a gente não está aqui por acaso, né? A gente pode levar como Jesus fez, levando a humanidade. E quando ele disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar por eles serem pagãos, né? A sua conversão. Porque nisso nada teria de caridoso. E Jesus era a fonte viva do amor e da caridade. Ele só quis dizer que aquele povo já estava, né, quando ele diz dos judeus, eles aceitavam a unicidade de Deus e já estavam esperando a chegada do Messias. Então, eles estavam mais preparados para ouvir os ensinamentos do nosso mestre do que qualquer outro povo ali daquela região. Que entre os pagãos faltava essa base de acreditar no Deus, acreditar nesses ensinamentos que Jesus estava nos trazendo. Né? E eles não estavam, os apóstolos também, suficientemente esclarecidos do como conduzir esse povo que ainda não acreditava na unicidade de nosso Pai. Por isso ele diz que ide as ovelhas desgarradas, ou seja, vai semear já em terreno preparado, porque eles já estavam esperando a chegada do Messias. Pois sabia que a conversão dos gentios viria com o tempo, como todos nós, né? A gente vai plantando, a gente vai aos pouquinhos, chegando aonde a gente quer. Nada vem num estalar de dedos. Tudo a gente precisa de muito ensinamento, ser ensinado, de captar todo esse conhecimento. E o que eu trago de exemplo é assim, como Jesus não discriminou realmente nada, ele só pediu que fossem primeiro levar a palavra dele àqueles que estavam interessados, a gente tem Paulo. Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? Ele levou a mensagem de Jesus às populações fora de Israel, né? Aos gregos, romanos, aos pagãos. E ele ainda diz, né? A mim, o menor de todos os santos. Olha como ele se coloca depois de tanta transformação que ele teve na sua vida. Foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas do Cristo. Isso é lindo, porque ele mesmo passou, eu não sei se todo mundo conhece a história, né, de Paulo, de toda a transformação que ele teve, já foi dado em palestras aqui e tudo. É uma coisa assim tão maravilhosa do que ele fez depois que ele conheceu a doutrina do nosso mestre, a transformação interior dele.
ele estava ali já antes, né, se questionando algumas coisas, e no momento ele já foi preparado para receber esses ensinamentos e seguir o nosso mestre. E ainda levando a mensagem para aqueles que eram menos entendidos, que menos aceitavam o nosso mestre. E ele cumpriu essa missão lindamente. E os samaritanos, por que Jesus falou para não ir primeiro também aos samaritanos? Porque naquela época, eles eram considerados uma seita. Eles viviam em Samaria, eles se deslocaram, porque eles, na verdade, muitos achavam que eles também eram pagãos. E eles tinham para eles não era um único Deus que existia, né? Eles acreditavam em muitos deuses. Então, não era só a palavra do nosso Deus, que o nosso mestre Jesus ia levar os apóstolos, que ia fazer com que eles mudassem de ideia. Mas a gente tem, né, o caso dos 10 leprosos curados por Jesus, que nos é contado em Lucas, né, no capítulo 17, os versículos de 11 a 19, aonde ele vê que apenas um voltou a ele, ele deu graças pela cura. E este era um samaritano. Então, essa, não vamos dizer conversão, na verdade, mas a compreensão da doutrina do nosso mestre, a compreensão da benevolência, do amor, né, de Jesus, chega em todos os cantos. Basta que os nossos corações estejam abertos a receber todas essas lições. E Jesus jamais discriminou, realmente, como eu disse ali atrás. Porque, olha ele ali, junto da mulher samaritana, aonde ela diz, né, como sendo tu, judeu, pedes para beber a mim, que sou mulher? E aí até ela fala mulher samaritana, mas samaritana, porque naquela época as mulheres também eram discriminadas. Não lá, né? A gente vê reflexos disso no nosso mundo constante. Então, esses são grandes ensinamentos para todos nós, né? Diariamente, a gente vive com incrédulos que se recusam a ver e ouvir lições de amor do nosso Mestre Jesus. Muitas vezes, nós mesmos, que já temos a facilidade de ter acesso a essa doutrina e a esses estudos, também fechamos os nossos ouvidos. Fechamos o nosso coração. No momento de uma tristeza, de uma depressão, a gente ainda fica se perguntando: cadê você, meu pai? Só que ele está aqui, sempre do nosso lado. Bem como os benfeitores que com eles estão ali trabalhando, né? Essas pessoas, e muitas vezes a gente também se coloca nessa posição de gentil para os apóstolos, porque ainda não está chegado o nosso tempo de compreender neste momento aquele ensinamento. Mas como a gente sabe que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vamos buscar cada vez mais. Vamos ouvir sempre essas palavras do nosso mestre, todas aquelas que nos são ditas, pois a nossa maior transformação vem de dentro de nós, quando nós introspectamos tudo isso, quando a nossa luz se faz, não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos, né? Então vamos agir com nossos irmãos com esse exemplo lindo, respeitando o tempo de cada um. Cada um tem seu tempo. Nós somos como sementes. Não podemos germinar antes da estação própria e sem o terreno ser preparado. Foi aquilo que eu falei. A gente vai chegando, vai se preparando. De repente a gente vira de uma sementinha uma linda árvore que pode dar frutos, flores, e está aí no caminho, divulgando a doutrina do nosso mestre. A nossa existência é uma candeia viva. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Se eu estou aqui,
eu estou aprendendo, eu posso divulgar. Eu posso dividir o meu aprendizado, porque muitas vezes o meu aprendizado também é necessário para o outro, como nós já nos falamos, né? Não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é perfeita imagem de ti mesmo. Nós somos luzes. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Esse também eu tirei da Fonte Viva, né? O quanto a gente pode brilhar? Jesus nos disse, mais uma vez eu repito aqui, vós sois luzes. Nós somos criados à imagem e semelhança de nosso Pai, de puro amor, de pura luz. É fácil a gente retornar a Ele como Ele nos criou? É uma jornada grande e difícil. Muitas e muitas encarnações para a gente realmente aprender o que a gente precisa. Mas a gente tem esses recursos e principalmente essa luz que nos ilumina e não deixa que a nossa própria luz se apague. Que a gente tenha esse evangelho do nosso Mestre dentro de nossos corações. A gente precisa sempre ler, interpretar, tirar a melhor lição dele e fazer com que cada um de nós sejamos, sim, apóstolos do nosso Mestre. Podemos não ter a grandeza, o entendimento deles, mas o pouquinho que a gente pode fazer melhor hoje do que o que a gente fez ontem, já é um fachinho a mais da nossa luz brilhando nesse mundo que precisa de tantas luzes. Que nós possamos ser luz e façamos a nossa luz brilhar por onde passarmos. Obrigada a todos.